O que temos feito para alcançarmos a petição qual temos depositado no altar do Senhor? Será que temos lutado, perseverado em oração? Ou temos escolhido ficarmos sentados, esperando algo acontecer sem se esforçar para isso? Jamais podemos deixar de lutar, ainda que nos restem poucas forças. Neste vídeo de hoje, vamos abordar a história de um homem muito conhecido por ter lutado e não desistido de sua petição. Em Gênesis capítulo de número 32, versículos de número 25 e 26. Antes de lermos, eu já te desejo um bem-vindo a mais um vídeo no canal Abner Jovem Cristão. Vamos ler a palavra do Senhor. E, vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se me não abençoares. Aleluia. Meus queridos irmãos e ouvintes, Jacó e Esaú se reencontrariam, dois patriarcas de duas grandes nações que ainda se levantariam, a nação de Israel e a nação dos Edomitas. Jacó havia enviado mensageiros a Esaú, seu irmão, à terra de Seir. Se pararmos para ler a história de Jacó, veremos que ele tinha consigo alguns motivos para temer, isto é, ter medo do que seu irmão, que ele já não via há muito tempo, especificamente há mais de 21 anos, poderia fazer. Afinal, há aproximadamente mais de 21 anos antes de Jacó se reencontrar com seu irmão, ele havia recebido a bênção da primogenitura, uma bênção qual ele tinha direito por ter comprado a primogenitura de seu irmão Esaú, que era o primogênito, mas vendeu sua primogenitura por pão e um guisado de lentilhas. Contudo, Isaque, pai de Esaú e de Jacó, certamente não sabia da venda, da negociação da primogenitura, qual Esaú havia feito ao vender a sua primogenitura a Jacó, que lhe ofereceu pão e um guisado de lentilhas. Jacó havia sido influenciado por sua mãe, chamada Rebeca, a utilizar como que um disfarce no propósito de imitar os traços característicos do corpo de seu irmão Esaú, para que Isaque, pai de Esaú e Jacó, que já era avançado em idade, concedesse a bênção da primogenitura a Jacó, achando que estava concedendo a seu irmão Esaú. Quando Esaú descobriu o que Jacó havia feito, pois ele havia alcançado a bênção da primogenitura, Esaú falou consigo que chegariam os dias do luto de seu pai, ou seja, da morte de Isaque, de seu pai. Então ele mataria Jacó, seu irmão. Jacó fugiu para Padã-Arã, lugar onde se localizava os familiares de sua mãe Rebeca. Ali ele passou mais de 21 anos. Se casou, teve filhos, conquistou muitas posses e foi embora, procurando regressar para Canaã, segundo a direção que havia recebido do Senhor. Nesta passagem qual nós lemos, resumidamente Jacó recebe a notícia dos seus servos, que ele havia enviado a Esaú, que disseram que Esaú viria até Jacó, e com ele 400 homens. Jacó, então, temeu muito e se angustiou, e repartiu o povo que estava com ele em 2 bandos, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos, porque ele dizia que se Esaú viesse a um bando e o ferisse, o outro escaparia. Jacó fez uma oração ao Senhor, e passou ali aquela noite, e tomou, do que lhe veio à sua mão, um presente para seu irmão Esaú, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Ele deu na mão dos seus servos cada rebanho à parte, e resumidamente deu instruções a seus servos acerca de passarem adiante da face de Jacó e, em outras palavras, colocarem espaço entre rebanho e rebanho, e também instruiu acerca do que eles iriam falar
a Esaú, seu irmão. Jacó, assim, passou o presente diante da sua face, porém, passou aquela noite no arraial. Ele se levantou naquela mesma noite, em outras palavras, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Tomou-os e os fez passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Porém Jacó ficou sozinho, e lutou com ele um varão, um anjo, até que a alva subiu, ou seja, até que o dia começou a nascer. Jacó estava lutando no sentido de não deixar que o anjo fosse, sem que Jacó adquirisse a bênção do Senhor. Esta passagem foi decisiva para o nascimento da nação de Israel. Neste sentido, a nação de Israel só se chama Israel por esta passagem. Esta mesma nação estava prestes a herdar a bênção do Senhor por intermédio da vida do patriarca Jacó, que, vendo que não prevalecia, tocou a juntura da coxa do anjo. Ou seja, quando Jacó viu que ele não conseguiria, que ele não prevalecia contra o anjo, ele tocou a juntura da coxa do anjo, e a juntura da coxa de Jacó se deslocou, lutando com o anjo, ou seja, não deixando o anjo ir. O anjo lhe disse para que Jacó o deixasse ir, porque já a alva havia subido. Porém, Jacó disse que não o deixaria ir se ele não o abençoasse. Então, o anjo disse, perguntando em outras palavras qual era o seu nome. Jacó respondeu, dizendo qual era o seu nome. Então, o anjo disse que não se chamaria mais o seu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe ele havia lutado com Deus e com os homens e havia prevalecido. Neste sentido, Jacó havia lutado com Deus no sentido de lutar a favor de Deus e não contra, e havia prevalecido, ou seja, havia alcançado a bênção do Senhor. Resumidamente, Jacó se reencontrou com Esaú, mas este reencontro não foi para a morte. Ele recebeu a bênção, pois persistiu em alcançá-la. Qual é o nível da porcentagem de esforço que temos empregado para recebermos a bênção? Se realmente almejamos alcançar determinadas petições que depositamos no altar do Senhor, jamais podemos deixar de persistir e insistir em ir em oração e nos humilharmos diante daquele que tem todo o poder. Não desista de descer em oração, pois quanto mais você desce, mais Deus te cura, te restaura e fortalece para que você não desanime no meio desta trajetória. Ou seja, nós precisamos persistir, insistir e continuar em pedir a petição qual nós temos depositado no altar do Senhor. Ou seja, para alcançarmos nós precisamos continuar a buscar. Não deixar com que as situações adversas ofusquem o nosso foco. Quando se diz respeito à petição que temos buscado no altar do Senhor, nós não podemos deixar com que o cansaço, com que o desânimo, com que as palavras dos outros nos façam deixar de orar, deixar de descer em intercessão, em oração, pois quanto mais nós descemos em oração, mais o Senhor nos enche da capacitação que há em seu santo nome, mais o Senhor nos transborda do poder que há nele. Nós precisamos continuar a orar, a interceder, a não retroceder e a persistir e insistir, pois grande é o que Deus tem em nossas vidas. Não podemos deixar, não podemos retroceder, esmorecer em meio às batalhas. Precisamos progredir na presença do Senhor, pois é grande aquilo que Ele tem a efetuar em nossas vidas. Mas nós precisamos ter a atitude de continuar a orar, de continuar a descer em oração, de continuar a interceder, de não deixar com que as coisas periféricas que estão ao nosso redor venham nos ofuscar e nos impedir de continuar a pedir, a procurar, a buscar o que temos depositado no altar do Senhor. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração, que possamos, como Jacó, insistir para recebermos a bênção do Senhor. Amém? Se você gostou desse vídeo, é novo por aqui, eu já te faço o seguinte convite:
Curta este vídeo, se inscreva neste canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com mais alguma outra pessoa para que esta outra pessoa também seja abençoada por esta palavra. Que Deus abençoe grandiosa e poderosamente as nossas vidas em nome do Senhor Jesus.